segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pela Seleção Nacional, que perdeu o encontro de sexta-feira contra a Rússia, Cancela. Sim, perdeu, e parece que, de facto, também poderiam estar lá a tarde toda, que o jogo foi à tarde, que provavelmente não iriam marcar gol. Não se alteraria, não é? Penso que não. Aliás, o Portugal teve a infelicidade de começar a perder. Aos 6 minutos, um deslize do Ruben Miquel, um passo mal medido, muito bem aproveitado pela seleção russa, e a partir daí, aliás, o Fábio Capello, como sabemos, é da escola italiana, e tiveram um jogo muito defensivo, talvez 9 jogadores atrás da bola a partir desse momento. Eu penso que houve aqui uma parte do jogo interessante, que foi a reação de Portugal, que esteve muito próximo daquilo que foi a equipa do europeu, mas efetivamente a segunda parte foi de uma ineficácia ofensiva muito grande. Portugal não encontrou soluções, nem com a entrada do Varela, nem mais tarde com a entrada do Éder, para substituírem quer o Postiga, quer o Ruben Miquel. Tiveram a capacidade ou a profundidade ofensiva que seria necessário para ultrapassar esta situação. Aliás, isto aqui parece-me um bocadinho uma repetição desta segunda parte daquilo que aconteceu com o Azerbaijão, em Braga, onde efetivamente Portugal já revelou muitas dificuldades para ultrapassar estas teias defensivas, e que vai encontrar, porque as equipas que Portugal tinha ou tem pela frente neste grupo poderão muitas vezes acontecer isto. Mas também os arranques, Cancela, que tem sido o hábito, arranques da seleção portuguesa com bastante desorganização em campo. Sim, é verdade. Aliás, Portugal agora parece que já no europeu aconteceu isso, é preciso estar a perder para estar em desvantagem para depois poder reagir. Mas neste caso eu penso que Portugal, apesar de não ter abandonado o Paulo Bento, o 4-3-3, que é habitual a seleção jogar, jogo que foi condicionado pela lesão do Raul Meireles, e eu penso que o Ruben Miquel, que é capaz de ter acusado um bocadinho esta responsabilidade de começar de início. Penso eu. Por exemplo, até o próprio João Moutinho acabou por estar, que é no fundo o pêndulo da equipa, acabou por estar um bocadinho enredado nesta teia defensiva, e perdeu-se ali um bocadinho no meio dos jogadores adversários. Eu penso que Portugal poderia, sobretudo na segunda parte, ter feito melhor. Até porque nós fomos ao Luxemburgo, fizemos um resultado um bocadinho lisonjeiro para o Luxemburgo, poderia ter sido uma goleada, mas eu lembro nesta jornada Israel goleou por 6-0, portanto, Luxemburgo. Portanto, Portugal tem que rever esta questão da eficácia. Começa a ser difícil perceber com equipas desta valia, porque, e no caso da Rússia até nem estamos a falar do adversário direto, e efetivamente, mesmo assim, eu penso que Portugal está muitos furos acima desta equipa, embora aqui haja um mérito que é a capacidade e a organização defensiva que a Rússia pôs em campo. Exatamente. Amanhã, Cancela, joga-se o encontro com a Irlanda do Norte. Portugal está em segundo lugar, e a Irlanda com certeza que fará tudo para surpreender a equipa de Paulo Bento. Isto é um percalço, este resultado é um percalço que até se pode considerar normal. Eu quero dizer que, por exemplo, Portugal, a última vez que venceu fora o adversário direto foi na Alemanha por 1-0, quando fomos apurados para o México. Já agora é uma curiosidade, mas portanto Portugal está a 3 pontos. As questões do gol-barragem ver-se-iam mais para a frente. Ainda há a possibilidade do play-off caso Portugal fique em segundo, portanto também não há que dramatizar esta questão, e eu penso que para amanhã Portugal o que importa neste momento é repensar todos os erros que foram cometidos e repensar jogo a jogo aquilo que pode ser o objetivo final. E neste caso só há aqui 2 ou 3 questões de opções do Paulo Bento. Nós todos temos opiniões diferentes, naturalmente, mas há coisas aqui que às vezes não se explicam, mesmo com a lesão de Fábio Coentrão, que é uma adversidade bastante grande, sobretudo para a ala esquerda de Portugal, porque é um jogador que trabalha muito nessa área. Não se percebe, por exemplo, como é que o Eliseu continua de fora e é convocado o Nelson, porque o Eliseu deve estar neste momento na melhor fase da sua carreira, tem feito um excelente início de campeonato em Espanha, e não se compreende este tipo de opções. E, portanto, aquilo que espero para amanhã é que Portugal retifique rapidamente os erros que foram cometidos no jogo com a Rússia. Esperamos que sim, Cancela. Passamos agora ao hóquei em patins. Este fim de semana jogou-se a segunda jornada, em que o Futebol Clube do Porto deu uma goleada das antigas ao Sporting. Sim, é um resultado que nós poderemos dizer que, eu não diria normal, porque eu penso que o Sporting é importante que se diga, há uma década que não estava na primeira divisão. Como sabem, isto é o regresso de um histórico da modalidade, com um clube que provavelmente ainda deve ser aquele que tem o maior número de títulos, ou um dos que tem maior número de títulos, e eu penso que este resultado reflete a diferença de uma equipa
que foi trabalhada ou chegou neste momento está de regresso à primeira divisão, trabalhada provavelmente nos escalões de formação com jogadores que obviamente são muito jovens, muita inexperiência do ponto de vista. Exatamente, os escalões de formação do Sporting nas amadoras e até no futebol têm tradição, mas por exemplo o Futebol Clube Porto tem jogadores de seleção, no 5 inicial continua a ter jogadores poderosíssimos, como o Reinaldo Ventura, como o Jorge Silva, como o Ricardo Barreiros, como o Edu Bosch, que efetivamente são uma equipa, uma das melhores equipas e ainda são, estes jogadores estiveram ligados à hegemonia de uma década do Futebol Clube Porto na modalidade. Reinaldo Ventura e Jorge Silva, que só por si marcaram 6 golos desses 12. É verdade, eu julgo que este resultado, apesar de ser tão desnivelado, reflete efetivamente a diferença das duas equipas neste caso. Penso que aqui será importante saudar o regresso do Sporting. Eu dava aqui um dado, por exemplo, estiveram no pavilhão cerca de 1.200 espectadores. É sempre um Porto Sporting, isto como noutras modalidades amadoras, o atrativo de haver o Sporting, o Benfica e o Futebol Clube Porto, há mais clássicos, há mais gente, há mais propaganda à modalidade, e eu penso que, por exemplo, este regresso o jogo acaba por ser um clássico. Penso que o Sporting, a seu tempo, estou convencido que vai retificar com certeza esta situação. Admito que pudessem, do ponto de vista desportivo e da competitividade que exigia a primeira divisão, terem saído reforçados com 1 ou 2 jogadores de outro nível para eventualmente acautelar este tipo de situações, mas eu julgo que o Sporting vai ser uma equipa que com certeza vai querer firmar os seus créditos e retificar rapidamente e consolidar a sua posição na primeira divisão. Portanto, isto é um resultado dentro daquilo que é diferente das equipas. Aliás, também penso que o Futebol Clube Porto, que teve uma entrada em falso em Paços de Arcos com 4-4 na primeira jornada, quis se precaver de outro tipo de percalços e efetivamente fazer um resultado que de facto não se usa muito no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Cancela, voltando ao futebol, Petit foi anunciado como o novo treinador do Boa Vista. Sim, eu penso que isto é uma sequência lógica daquilo que tem sido regressos dos jogadores do Boa Vista. Quer dizer, há aqui uma relação de afetividade com o clube. Começa logo pelo presidente, que regressa ao cargo de presidente depois de ter sido dirigente destacadíssimo no futebol, o Manuel Maio, mas há opções, por exemplo, o próprio Petit acaba por, efetivamente, ano passado, fazer uma opção, depois de ter sido um internacional da seleção, de ter jogado no Benfica, no Colónia, aos 36 anos, ter regressado ao Boa Vista ano passado para dizer que gostaria, por razões afetivas, ajudar o clube do coração. Penso que esta opção acaba por enquadrar-se um bocadinho nas expectativas que este corpo diretivo tem para recuperar a mística do clube, apelar ao sentimento que os jogadores e os próprios atletas podem emprestar ao clube, e neste caso o Petit, com a sua experiência internacional, inicia uma carreira que poderá ser auspiciosa do ponto de vista pessoal, mas que vem na linha, por exemplo, das opções do Fari, do Zé Manel, do Freixo, que qualquer um destes ainda neste momento, com a idade que efetivamente têm, acabaram por efetivamente emprestar o seu contributo à equipa. Penso que o Petit, dentro desta lógica... E que vai também continuar a ser jogador de campo, não é? Exatamente, mas eu acho que dentro desta lógica, julgo que o Boa Vista que poderá recuperar, por exemplo, o Boa Vista tem créditos firmados nas amadoras, nos escalões de formação, portanto eu julgo que apesar dos percalços da SAD e daquilo que foram também as penalizações disciplinares em termos desportivos que teve o Boa Vista, penso que o Petit pode ser uma peça fundamental, um instrumento para recuperar toda aquela mística que tem o Boa Vista enquanto clube e, sobretudo, para dar um exemplo daquilo que poderão fazer ou poderão emprestar para os objetivos que o Boa Vista, neste momento, dificilmente terá que alcançar. Sem dúvida, Cancela, o nosso objetivo hoje está concretizado. Até para a semana. Também muito obrigado. Obrigada. Boa noite.